Dia 29 de julho de 2022, Coronel de Polícia reformado, Paul. Eu tenho o hábito, principalmente em razão do comportamento da nossa imprensa, em alguns momentos da história, eu tenho o hábito de registrar em livro, quer dizer, fazendo um registro físico, né? Palpável, sobre algumas mobilizações que eu participei. Eu penso que assim fica mais fácil de a história, de a verdade ser identificada e ser confrontada com outras versões. Porque, como eu sempre digo, a imprensa tem o lado dela. Eu tentei recentemente, dei a ideia recentemente a alguns companheiros que integraram o grupo dos Coronéis Barbonos para que nós fizéssemos um livro específico do movimento dos Coronéis Barbonos. Acho até que os 40 da Evaristo, que inicialmente era um grupo formado por 40 oficiais, majores e capitães, e que praças foram se integrando ao longo das manifestações nas ruas que eles fizeram, todas ordeiras e pacíficas, eles também deveriam escrever um livro, né? No caso dos Barbonos, eu gostaria que o livro fosse a visão de cada um e não a minha visão sobre o movimento. Mas a ideia ainda não prosperou, o que não significa que não prosperará. Eu fiz, por exemplo, dessa nossa mobilização, eu fiz o meu primeiro livro, que o título original era Polícia Militar de Joelhos. Mas como o objetivo era lançá-lo próximo à tentativa de reeleição do governador Sérgio Cabral, e ele foi bem sucedido, inclusive, me deram a ideia e eu aceitei de colocar como título Cabral contra Paul. Nesse livro, eu adotei um critério no sentido de que eu comentasse fatos. É muito importante isso. As pessoas às vezes se perdem em muitas ilações, eu tenho comentado isso. Então o que é que eu faço? Eu faço uma narrativa dos fatos que eu vivi e depois eu coloco documentos que eu encaminhei aos diferentes órgãos. Então toda essa parte aqui são documentos encaminhados, publicação em boletim, para materializar, para a pessoa poder consultar, para a pessoa poder confrontar o que eu escrevi com as representações que eu fiz e que não tiveram resultado. Por que não tiveram? Nesse último livro meu, O Escândalo do Brasileirão 2013, segunda edição, eu repeti novamente esse modelo. Só que aqui, como eu trato de matérias da imprensa, eu tenho prints da imprensa ao longo do livro. E, ao final, novamente, documentos, cópias de documentos oficiais para que se possa confrontar. Eu sei que o livro físico não vai acabar, mas ele cada vez menos será adquirido. Por quê? Posso estar errado, essa é uma avaliação minha. Porque existe muita facilidade hoje em dia em você pegar um livro, por exemplo, digitalizar ele todo e jogar na internet. E as pessoas podem ler. Existem os livros que já são feitos
com essa destinação pelos próprios autores. Eu pensei em fazer isso, né, com esse livro. Talvez até faça, não sei, mas não farei. Por agora, pelo menos, não será uma coisa que eu decidirei nos próximos meses, né? Então, as pessoas têm me falado: Coronel, por que o senhor não escreve um livro sobre a nossa mobilização? Essa mobilização atual, a luta pela recuperação da paridade. Esse livro, ainda mais nesse período eleitoral, ele lançado, ele teria um impacto. Não na imprensa, porque a imprensa já escolheu o seu lado. Esse livro aqui não teve uma nota da imprensa a respeito. Sabe o que teve? Pessoas se passando por jornalistas lá no lançamento para tirar foto das pessoas que estavam lá, para tirar foto minha, comprar o livro. Isso teve. Agora a imprensa não deu nota sobre isso. Essa segunda edição desse livro, você não vai encontrar nenhuma nota de imprensa. Por quê? Porque não interessa a imprensa. Então, se nós fizéssemos agora um livro sobre a nossa mobilização, não ia a capa dele não ia estampar manchete de nenhum jornal, de nenhuma revista, não ia ser comentado nas redes de TV fechadas e abertas, não ia ser comentado nos rádios, não ia. Talvez uma outra aqui de oposição que fizesse isso, mas haveria um impacto muito grande na nossa divulgação pelas redes sociais desse livro. Só que, como no mesmo caso dos Barbonos, esse livro não pode ser escrito por mim, porque vai ter só a minha visão e a minha participação na mobilização é muito pequena. É muito pequena. Eu reconheço isso. Apesar do esforço que eu faço nos vídeos, nas redes sociais, mas é muito pequena. Teve gente que participou muito mais, gente que se envolveu muito mais. Então, eu deixo a ideia para essas pessoas que conheceram mais do processo, que entraram, por exemplo, no Palácio Guanabara, que podem descrever como tudo aconteceu, que entraram na LERJ para conversar com deputados. Eu não fiz nada disso. Então eu vou fazer se eu fizer o livro, será o livro de alguém que ouviu falar. Isso não é bom. É bom de quem participou ativamente dos fatos, como nesses dois, por exemplo, que eu citei, como nos outros dois que eu publiquei também. Eu participei ativamente dos fatos. E eu deixo a ideia e digo, hoje em dia é muito fácil você publicar um livro. Você tem os profissionais, se você não conhecer ninguém, mas você tem profissionais que te dão ideia de capa, fazem a diagramação do livro. É claro que tudo tem um preço, né? Você vai numa editora, numa gráfica, a gráfica vai montar seu livro e vai produzir quantos exemplares você quiser. Ou até vai fazer por demanda. O meu livro tem uma tiragem física que eu fiz para fazer um lançamento. Agora, você vai poder comprar amanhã, depois da manhã, daqui a 3 meses, daqui a 1 ano, porque ele é feito através de demanda também. Então, você não precisa gastar um dinheiro para fazer uma quantidade enorme de livros para vender e correr o risco de ter um prejuízo. E como é um grupo grande que é mobilizado, conseguir recursos para fazer um livro desses, contando a história da mobilização, contando como o governador Cláudio Castro está prejudicando até hoje os idosos e as viúvas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, os veteranos e as pensionistas. Eu tenho certeza que uma pessoa que vivenciou esses fatos, uma ou duas,
ou 3, podem até dividir, cada um escrever sobre uma parte, montar o livro. Em 1 mês esse livro está pronto. Eu estou esticando o prazo, pode ser muito menos do que isso. Levando-se em consideração o tempo que as pessoas terão que gastar para escrever, a revisão, a diagramação, que tudo pode ser um pouco paralelo, né? Depois que você escreveu, fazer capa, fazer a diagramação, escolher a gráfica, isso tudo você pode fazer em paralelo, ao mesmo tempo. Você em 1 mês tem esse livro pronto. Olha, e seria uma pancada violenta na candidatura Cláudio Castro. Com a grande vantagem de ser todo verdadeiro. Porque se você esteve lá, se você foi na reunião, se você foi recebido por fulano, você não vai mentir. Agora, se uma pessoa que ouviu dizer, essa pessoa pode se equivocar, pode cometer erros. Então, vocês que participaram diretamente da mobilização, o grupo, vamos dizer, de representantes, né? Autodenominado, como eu falo, grupo de representantes na luta pela paridade, foi uma comissão que tem 10 pessoas, eu acho. Escrevam sobre isso, materializem isso, materializem. Porque o que está na internet, mas está na internet, vai ficar a vida toda. Ninguém junta. Você acha que alguém vai entrar no canal, por exemplo, Visão da Tropa, e vai querer descobrir como foi a movimentação e vai assistir 50 vídeos de 10 minutos cada um? Sabe quando isso vai acontecer? Nunca! Ou vão entrar no meu canal, que já não tive uma participação tão grande, e vai fazer a mesma coisa? Ou vai entrar na página do Facebook do Mesac e vai fazer isso? Então não vai ter a ideia do todo. Para você ter a ideia do todo, o ideal é um livro. Aqui tem toda a história sobre o escândalo do Brasileirão 2013. Inclusive a investigação. Então é importante, eu entendo como importante. Se não puderem fazer isso agora, se não quiserem, estão envolvidos em campanhas, se não tem tempo de fazer isso, tudo bem, mas façam depois. Não deixem de fazer, porque senão o fato histórico se perde. Se perde inclusive dentro da internet, que a todo momento, no mundo todo, as pessoas estão colocando alguma coisa. Pensem sobre isso. Façam uma reflexão sobre isso. E olha, não fica uma fortuna, porque se ficasse uma fortuna eu não teria escrito 5. E eu banquei todas as publicações dos meus livros. Eu não tive nenhum patrocínio. Nem o livro que eu falo sobre futebol, que o Fluminense poderia ter até me ajudado, né? Interesse do clube que a verdade prevaleça. Nem nesse livro eu tive alguma ajuda. Tive ajuda de amigos. Não financeira, mas de comentar, dizer que gostou, que não gostou, né? Aqui podia ser melhor, aqui foi explorado demais e tal. Tive esse tipo de ajuda para montar a segunda em função do que eu tinha escrito na primeira, inclusive algumas correções que foram feitas na segunda edição. Pensem sobre isso, pensem num título chamativo, eternizem a participação de vocês. Sabe o que tem escrito sobre o movimento SOS Bombeiros? Que foi um movimento que reuniu dezenas de milhares de pessoas. Um livro que eu escrevi. A ditadura de terno e gravata. É o que tem. Ninguém mais escreveu. Nenhum bombeiro escreveu sobre o movimento fantástico que foi. Então vocês da comissão não percam a oportunidade. Escrevam. Materializem. Isso é um fato
histórico que nós estamos vivenciando no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi o único estado onde aconteceu a quebra da paridade. O Rio de Janeiro foi o único estado em que os idosos e as viúvas foram prejudicadas por um governador que deu um segundo reajuste só para os ativos. Isso é história, tem que escrever. Volto a dizer, você pode fazer uma tiragem pequenininha, 50 exemplares. Por quê? Porque todo mundo que escreveu vai querer ter um, né? Então aí você já tem uma venda, né? Vamos dizer assim. E outras pessoas mais próximas, o resto você faz venda por demanda. Ou seja, a pessoa que quer comprar, ela solicita a gráfica ou a editora e ela vai e produz um exemplar para a pessoa que pediu. E você vai ganhar uma parcela, uma parte desse valor. Tipo um royalty. É assim que funciona. Então, por favor, não percam a oportunidade. Os barbonos já perderam. Tem alguma coisa dos barbonos no meu livro? Tem. Tem carta dos barbonos, tem tudo. Muita coisa do movimento, mas não tem a visão de todos os barbonos. Os 40 de Evaristo também perderam a oportunidade. Não se fala mais nos movimentos na polícia. Esses movimentos tão importantes não se fala mais. Outro dia eu soube que um deputado queria que alguém escrevesse sobre aquele movimento de invasão do Palácio Guanabara. Aí falaram comigo. Como é que eu vou escrever um movimento que eu não participei, eu não invadi o Palácio Guanabara? Eu não estava lá presente. Eu não vivenciei aquilo. Vivenciei as consequências que amigos meus sofreram. Mas eu não estava lá. Como é que eu vou escrever sobre isso? Então vocês da comissão, parece até que eu estou passando serviço para a comissão, né? Não! Exatamente para que o trabalho de vocês, que vocês desenvolveram, ele perdure ao longo da história. Porque senão, daqui a 10 anos, ninguém mais fala desse movimento de vocês. Todo o sacrifício. Então, fica aqui a ideia. Façam uma reflexão sobre isso. Não precisa ser nenhum livro grande, imenso, não. Mas coloque esses documentos que vocês entregaram, a carta que entregaram ao presidente, a representação que fizeram lá na secretaria que devia estar fazendo a supervisão, a documentação que entregaram aqui no Palácio Guanabara, o pedido de impeachment que entregaram na Alerj. Olha só, quanta coisa vocês podem instruir o livro para dar veracidade à mobilização de vocês. Fotos das mobilizações, dos atos que foram realizados. Material é o que não falta para elaborar um excelente livro para que sirva de registro histórico dos fatos. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe, inscreva-se no canal. Juntos somos fortes. Inscrever-se no canal é só clicar na imagem do meu rosto que surge na parte superior. Juntos somos fortes, repito, desde 2007.